Mas como algumas vítimas ele achou muito, elas eram muito bonitas, então ele ficava com algumas partes. Olha que Né? interessante, Então, você está falando uma coisa, Daniel, que me veio à cabeça aqui agora. Eu sempre coloquei que o psicopata é aquela pessoa que, diante de alguém, ele quer três coisas, né? Status, poder ou diversão. E status não é só dinheiro. Status, por exemplo, uma pessoa que muito dinheiro compra um Picasso, né? Ele não vai poder botar na sala da casa dele. Aí ele tem quase que um bunker, uma sala em que ele abre e mostra aquela coleção, às vezes até de obras roubadas, né? E eu fico pensando, para que eu teria um Picasso ou qualquer outra coisa que não pudesse alegrar o meu dia, né? Que sim, botar dentro de um lugar, feito um cofre dentro de casa, que eu vou lá e mostro, exibo como uma manifestação de poder sim, e exatamente. de status. É. Olha só, o meu Picasso, como se aquilo me desse identidade. Uhum. Isso é muito doido, porque É. é tornar o outro objeto. Exatamente. Até a obra de arte já é tornar um objeto. A obra de arte é para ser vista, não é para ser pendurada e em exclusividade escondida. Imagina fazer isso com uma pessoa. Quer dizer, a pessoa era bonita demais, então ele tinha que capturar aquela beleza. Captura, exatamente. E o Dami fez uma coisa até que até pouca gente sabe. Ele fez até na Netflix, a Netflix, né? Agora vai sair, tem aquela série Monster, né? Que teve uma série dele e tal, e agora vai sair uma outra que é do Ed Gein, né? Que é um outro assassino em série. O de outro assassino, tá? De outro, O Ed Gein, ele ficou famoso porque ele confeccionava vestimenta através de pele humana. Não Né? foi baseado o Silêncio dos Inocentes? Exatamente, Silêncio foi dos baseado, Inocentes. né? O primeiro Silêncio dos O Inocentes. Psicose, o Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes foram filmes que pegaram elementos do caso do Gein. Né? O Buffalo Bill, né, do Silêncio dos Inocentes, o que ele faz? Ele confecciona uma pele de mulher. Exatamente. Porque ele é um homossexual que quer ser uma mulher. Quer ser uma mulher. Na realidade, ele tinha essa coisa, né, de ser uma mulher mesmo, mais trans, né? Sim, tinha esse exatamente. desejo de ser ele de até, outro gênero, ele né? até tentou fazer no caso, tem isso no roteiro, no livro, né? Que ele tenta fazer uma operação de mudança de sexo, Exatamente. mas assim, por ele ser muito perturbado, né? A junta psiquiátrica não liberou. Porque assim, não era que ele não tinha esse direito, ele tinha, mas viram que ali tinha uma coisa tinha uma perturbação ali que exatamente que ele tinha que tratar, né? Antes de fazer essa transição de gênero. E aí ele começa a matar mulheres, né? Mulheres mais acima do peso, porque para poder pegar a pele, né? E confeccionar uma pele. Então essa ideia do filme foi copiada do caso real. Você vê, tanto o Jeffrey como o Gein, né? Sim. Você vê que a coisa do querer o que está no outro tem que ser meu. Sim. E só meu. É só meu, um É como uso. uma fusão de identidade, né? Não, e ao mesmo tempo eu quero aquilo. E aquilo se está no outro, eu vou botar em mim. Exatamente. É de utilitarismo, se a gente for ver assim, o outro não vale nada. É de uma violência, né? Gigantesca, exatamente. Não, porque eu vou matar ele porque eu quero os olhos. Eu quero os olhos. Quero o cabelo. Exatamente. Eu quero. E ele ficava com os crânios, né? O Dahmer, ele ficava com os crânios. A parte óssea. Né? Ele decapitava, fervia a cabeça, tirava a pele, o cérebro, tudo. E a parte mole, teoricamente. Exatamente. E ficava um crânio e botava o crânio na estante. Como se o Jeffrey. O Jeffrey, Sim, o Dahmer. O Dahmer, exatamente. Como se fosse uma coleção. Uma coleção, Ali, a vítima era dele. Entendi. Né? Até depois de morte. Até depois de morte, exatamente. Era uma possessão dele. É quase engraçado isso, né? Eu sempre odiei aqueles caçadores americanos que pegavam a cabeça do alce e colocavam. Eu acho aquilo horroroso. Eu também não. Tem que ser proibido. Até uma vez eu escrevi um texto comparando esse tipo de assassino até com assassino em série. É isso. Porque eles não têm empatia nenhuma. Pelo ser vivo. Não, entendeu? E o negócio é a vaidade de mostrar que acabou com aquele vida, animal, né? com aquela vítima, e tem ali um troféu. Um troféu, né? E exibe aquele troféu como se fosse alguma coisa. Então, assim, é uma visão distorcida. Total. Né? Da vida, disfuncional, da natureza, até de si mesmo.
Né? Zero respeito. Zero respeito pela empatia, vida humana. Exatamente. Ou pela vida de um animal. Sim. Eu também acho isso perigoso. Assim. Não, é perigosíssimo. Então, assim, eu acho um comportamento que não é... No mínimo, levanta uma pulguinha. Sim. Algumas, acho que uma dúzia de pulgas atrás da orelha. Exatamente. Quando eu chego na casa de alguém que fica me mostrando coisas como símbolo de poder e de vaidade. De status, né? De status, né? Restos de gente ou restos de animais. É dantesco isso. É dantesco, Então, assim, são indivíduos extremamente limítrofes, né? Que geram, assim, são enigmáticos, né? Você tenta entender por que do sujeito ser tão, né? daquela maneira, cometer esse tipo de ato, sendo que, bom, ele é um ser humano, como eu, né? E não é de uma outra espécie, né? Então, o que deu errado para ele cometer esse tipo de atrocidade, sendo que, entre aspas, aparentemente, dentro da sociedade, ele funcionava de maneira normal. E o pior é isso. Trabalhava, era um trabalhador de uma fábrica de chocolate, ninguém nunca desconfiou. Passou a vida dele inteira, inteira não, né? Porque foi preso aos 31 anos, mas ele começou a matar aos 18. Mas desde criança ele demonstrou ser uma criança, como eu poderia dizer, diferente, né? No mínimo, no mínimo, exatamente. E ninguém jamais, nunca suspeitou que ele estava cometendo esse tipo de atrocidade, que é uma atrocidade que além da nossa imaginação, além né? da imaginação, entendeu? exatamente. Então, assim, tem detalhes que são muito, assim, gráficos, né, do caso. Então, assim, trilhou uma vida cometendo esse tipo de crime enquanto ele operava, entre aspas, normalmente dentro da sociedade, né? Então, fabricando chocolate, que é uma coisa doce, que é uma coisa, né, o oposto. Você dá um chocolate para alguém, sempre é uma demonstração de carinho, de gentileza, né? Exatamente. Então, assim, esses casos, né, desses assassinos em série, acho que até a maioria, né, são muito poucos, assim, que são completamente disfuncionais, assim, dentro da sociedade. A maioria opera, assim, com uma certa normalidade. É como se tivessem duas vidas mesmo. Exatamente, como se tivesse duas vidas mesmo, né? Teve até um caso recente dos Estados Unidos, né, do Rex Harriman, né, que é o assassino em série de Long Island, Lisk, né, Long Island em Nova York? Tá. Que ele é um caso que há uns 14, 15 anos atrás, eles começaram a encontrar restos de esqueleto em Long Island, que Long Island, pertíssimo do aeroporto John Kennedy. Naquela costa, né? Sim. Então eles acharam vários restos mortais. E aí chegou-se à conclusão que havia um assassino em série que estava descartando aqueles ali, né? Então, assim, descobriram ali algumas identidades daquelas vítimas, que eram mulheres que ofertavam seus serviços de acompanhante no Craigslist, que é um site de classificados americano. Então, na época, as autoridades, acreditamos que tem um serial killer aqui. Exatamente, ele contata a menina, contata a menina pela internet, mata e tá jogando ali em Long Island, né? E aí, o ano passado, foi preso finalmente identificaram ele. Como é o nome dele? Rex Harriman. Rex Harriman. E ele era um arquiteto de Nova York, extremamente bem sucedido. Jura? Com um escritório em Manhattan. Morava numa casa em Long Island, meio que uma mansão. Passar o final de semana em Long Island e viver em Manhattan. Viver em Manhattan é preciso ser muito bem sucedido. Exatamente. Porque a gente vai de turista. Agora vai ter um escritório lá, alugar uma sala lá em Manhattan para operar o seu negócio, né? Não, é difícil. É difícil, exatamente. Então ele tinha um escritório em Manhattan, ele era um arquiteto, casado, filhos, morava com a esposa, morava com os filhos. Ninguém nunca suspeitou. E ele era esse indivíduo monstro, que pegava essas mulheres. A família viajava de férias, era quando ele operava. Quando a esposa saía